Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em nossa casa de oração. Se porventura alguém está portando pela primeira vez a nossa casa, também sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Vamos fazer então a nossa prece, elevando assim nossos pensamentos, nos desligando das coisas materiais e voltando o pensamento a Jesus, fazendo esta ponte de ligação com o nosso Mestre, Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores. Estende os vossos braços vigorosos e iluminados na direção do nosso planeta, que nesse momento de transição está passando por muitas turbulências. Acalma e apacienta, Senhor, os corações alvoroçados, as mentes torturadas. Derrama da vossa luz misericordiosa sobre todos. Olhe pelo nosso país, coração do mundo e pátria do Evangelho. E ajude, Senhor, que os ânimos dos exaltados se acalmem e que possa realmente este país cumprir com o seu papel de coração do mundo e pátria do Evangelho. E assim, Senhor, com este propósito, te louvamos e agradecemos e abrimos as atividades desta tarde, nesta casa bendita de oração. Que assim seja. Então hoje nós temos, para nós entretermos um pouco a nossa conversa, uma leitura intitulada Cólera, do Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos evita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao grupo, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre depareis com um orgulho ferido, que é o que vos faz referir colérico os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo a impaciência que se origina de contrariedades, muitas vezes pueris, decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem dobrar-se. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedece. Ou teria medo de si próprio, ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que torna objeto de impiedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera o sangue, a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deve contê-lo, a de que torna infeliz todos os que o cercam,
Se tem coração, não lhe será motivo de remorsos fazer que sofra os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar a praticar muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para se dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso, por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, 1863. Então, esta leitura realmente nos convida a uma grande reflexão, porque se trata da cólera, esse sentimento contrário à caridade, contrário à humildade, porque nos fala então a leitura que leva o homem à cólera, é o orgulho, é a vaidade, é querer ser aquilo que muitas vezes não é, é querer se colocar numa posição acima, a se julgar mais do que os outros. E nós somos todos iguais perante Deus. Se um é mais inteligente, o outro é menos inteligente, mas para Deus somos todos iguais. Se um é mais rico, o outro é mais pobre, somos todos iguais. E são provas. A prova da inteligência, a prova da menos inteligência, a prova da riqueza, da pobreza, tudo é prova. E tudo nós temos que prestar conta a Deus um dia, né? Ele vai nos perguntar um dia: o que fizeste da inteligência que eu te confiei? Foi para fabricar bomba para destruir teu semelhante? Foi para fomentar guerras? Perguntará ao rico: o que fizeste da riqueza que eu te confiei? Para subir ao pedestal do teu orgulho ou para ajudar o teu semelhante mais necessitado? Também indagará, né, ao pobre: que fizeste da tua vida, que eu te dei a prova da pobreza para trabalhar ou para ficar reclamando do meu nome a vida toda? Né? Então, Deus vai nos perguntar um dia, porque nós estamos aqui, todos nós, o mundo ainda é de provas e expiações, estamos nos provando. Então, cada dia que passa é um dia, é uma nova experiência. Nós temos que provar a nós mesmos o que nós estamos fazendo da nossa vida, das experiências que Deus nos coloca em mão. E muitas vezes a cólera. Então, como nos diz a leitura, a pessoa se entrega à brutalidade, pior que os animais, pior que, né, as feras, porque se joga a tudo, às vezes até nos objetos inanimados, porque não lhe obedecem. Então despedaça, joga nas paredes, faz de tudo. Então, se neste momento ele pudesse se transportar para fora de si e olhasse no espelho, ele veria quão ridículo se torna nesse momento. E a cólera só leva ao mal. E a primeira vítima é o ser incolorizado. Porque depois destes acessos de demência, que a pessoa vai, né, sobe toda a sua cólera, que ele se torna muitas vezes pior que uma fera, bruta. Então, o que vai acontecer, depois quando ele se acalma um pouco,
vai sentir dor de cabeça, vai sentir dor de estômago, vai sentir mal-estar. Por quê? Porque ele alterou todo o seu organismo naquele momento. O coração bateu acelerado, bombeou sangue muito mais rápido do que o normal. E isto só pode trazer, muitas vezes, a dor para ele próprio. Então, é a primeira vítima. E considerando isso também, olhando aos redor, quem gostaria, qual é o filho, qual é a esposa que gostaria de ver o homem encolorizado, quebrando tudo, jogando tudo pelos ares, num estado de demência, de brutalidade? Sentia-se com muita pena, com muita dor. Então, prejudica, além de si próprio, está prejudicando aqueles que estão ao seu lado, aqueles que lhe amam. Então, todos nós, claro, temos os nossos defeitos, somos imperfeitos, nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, porque somos imperfeitos. Agora, temos de buscar, trabalhar a nossa perfeição. E aquele que ainda está dando o estado de cólera, tem por dever de lutar contra isso, buscar a paciência, e isto buscando a humildade. Vamos ver, o que leva ao orgulho? Nada leva. Se nós olharmos o mundo, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, que somos iguais uns aos outros, não tem por que querer ser mais, porque é mais sabido, porque é mais inteligente, porque tem mais terra, tem mais dinheiro. Mas isso aí Deus pode retirar ao momento que quiser, a qualquer hora. Até um inteligente, por mais inteligente que seja, de repente vem uma enfermidade, um Alzheimer, qualquer outra coisa ali que apaga a sua mente. Onde é que foi a sua inteligência? Com orgulho, você foi. Então não tem motivo nenhum para a pessoa ser orgulhosa. Não tem motivo nenhum para a pessoa querer se exaltar, dizer que é o tal. Não, somos irmãos todos e temos que ter essa humildade. Por isso que Jesus debateu sempre o orgulho e exemplificou em todos os momentos a humildade. Contava nas suas parábolas para os seus discípulos, dando sempre o exemplo da humildade. Dizia então numa certa parábola: quando vós fordes convidados a um festim, não procureis assentar aos primeiros lugares, para que não aconteça que venha o dono da festa e lhe diga: meu amigo, dá um lugar para este outro, que é mais importante, e você vai sentar no último lugar, cheio de humilhação. Então, quando irdes ao festim, sente ao último lugar, para quando vier o dono da festa, diga: amigo, senta mais para cima. Isto servirá de glória, então. Então, Jesus combatia o orgulho, dava o exemplo da humildade, da pessoa procurar não os primeiros lugares, o último lugar. Então, isto faz que a pessoa faça uma viagem para dentro de si e chegue à conclusão de que orgulho, vaidade, egoísmo não vale nada, não leva a nada. Então, vai trabalhar a humildade, a paciência e a benevolência. Porque num estado colérico, como diz a leitura, a pessoa pode fazer algo que depois vai sofrer o resto da vida. Certa ocasião, certa vez, tinha um homem, um pai de família, que ele era dado a cólera. Qualquer coisinha, ele perdia a razão e o sangue frio.
quebrava tudo e agia com violência. Certa ocasião ele levou o carro na oficina e ele tinha um filho de 5, 6 aninhos de idade. E levou o filho junto. E o filho, então, lá, enquanto ele conversava com o chapeador, o filho ficou observando, né? Criança curiosa, ficou observando que o chapeador estava chapeando o carro, batia com o martelo aqui, ali, né? E o guri ficou olhando. Então, o pai deixou o carro lá na oficina e voltou para casa. Daí uns dias ele foi buscar o carro. Todo bonito o carro, pintura nova, né? E daí deixou o carro estacionado na frente da casa e foi chamar a esposa para ver como estava bonito o carro. Naquele meio tempo, o filhinho saiu da rua, pega um martelinho e, como o chapeador, ele viu o chapeador fazer, ele começou a bater, né? Na lateral do carro, mas ele batia devagar, né? Mas descascou um pouco a pintura. Quando o pai veio de lá, viu aquilo, naquele estado de cólera, de demência, um verdadeiro bruto, pegou aquele martelo e deu com toda a força nos dedos do guri. O guri quase desmaiou chorando. E a mãe então correu, pegou a criança no colo, levou para o hospital, e ele ficou lá blasfemando, gritando. Ela levou. E o médico constatou que o dedo do guri, os 2 dedinhos, tinha amassado totalmente, teve que amputar os dedinhos. E daí ele ficou, o pai da criança lá, colorizado, né, em torno do carro. Para ele tinha mais valor o carro do que a família, naquele momento. Quando chegou, coisa acalmou, em umas horas, ele foi no hospital ver como é que estava a situação. A criança estava no colo da mãe, os olhinhos lagrimados. Quando ele viu o pai, ele perguntou, ele olhou e disse: pai, me desculpa, porque eu estraguei teu carro. E olhou para a mãozinha enfaixada e disse: pai, quando é que meus dedinhos vão crescer de novo? Aquilo foi uma punhalada no peito daquele, que rodopiou, né? E voltou correndo para casa. E se não fosse um vizinho muito amigo, ele tinha cometido um erro maior, ia se suicidar. Mas daí o vizinho veio e começou a conversar, acalmar ele e aconselhar que ele tinha que cuidar do filho, que ele tinha que criar o filho, que desse carinho, desse amor, conversasse com o filho para que ele não ficasse traumatizado e que desse estudo para que ele pudesse arrumar um trabalho bom quando crescesse e que não precisasse usar, não fosse fazer falta aqueles dedinhos que foi amputado. E convenceu ele então de assim fazer e não se suicidar. Então vejamos ao que leva muitas vezes o estado de cólera, de demência das pessoas que não medem as consequências desse momento. Por isso que nós temos sim que sempre analisar antes de se entregar à cólera, à violência, né, à irritabilidade, que a gente faça um exame de consciência. Pare, pensa, o que eu posso fazer nesse momento? Né? Qual era a minha atitude? E não sair quebrando tudo, né? Como diz a própria leitura, jogando objetos inanimados, às vezes porque não lhe obedece. Né? Então, muitas vezes a pessoa está lá no controle de uma televisão, uma coisa, e não está dando certo, e não pega o canal que ele quer, e ele fica ansiado, às vezes joga na parede do lado e dentro com tudo. Só vai ter prejuízo, vai ele mesmo. Né? Então, a cólera não leva a lugar nenhum, só leva a maldade. Então, nós temos que ter sempre em mente
o exemplo que Jesus nos deu. A paciência. A paciência é tudo. A humildade é tudo. E a pessoa que tem humildade, ele tem paciência. A pessoa que tem humildade, ele não se entrega à cólera, ele não é vaidoso, porque o que leva muitas vezes as consequências é o orgulho. Se a pessoa não é orgulhosa, né, não faz nada de errado. É paciente, é compreensivo, é manso e é prudente. Né? E nós temos estes exemplos dados não só por Jesus, pelos seus discípulos, por muitos outros. Né? Quando, por exemplo, Francisco de Assis, que deu um grande exemplo de humildade, de bondade, de amor, ele conversava com os passarinhos, ele conversava com os peixes, ele conversava com as feras, e todos lhe obedeciam, todos lhe ouviam, porque no linguajar do verdadeiro amor, todos entendem, né? Todos, até os animais. E ele tinha esse amor profundo, essa humildade elevada. Francisco Xavier tinha uma humildade que era fantástica. É de admirar a humildade daquele homem, um homem dos nossos tempos, né? Porque eu tive a graça, a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, de beijar aquela mão santa dele, né? Que tantas mensagens escreveu. Então, e era para ver, a gente chegava perto dele, sentia uma energia extraordinária. Confesso para vocês que eu fui tomar um passe lá, porque eles davam um passe. Se alguém tocasse em mim, eu chorava naquele momento, da vibração que a gente sentia. Por quê? Porque tinha espíritos de escola ali, espíritos bons, e cercando aquela comunidade, aqueles médiuns, e principalmente aquele Senhor da humildade elevada. E ele então, sempre com aquela bondade, aquela paciência dele. Consta que em certa ocasião, na lavoura, eles tinham um quintal, as formigas estavam cortando, né, as hortaliças deles, da irmã dele, e ela preparava um veneno, mandou buscar um veneno para matar as formigas. E ele foi lá para fora, olhou as formigas trabalhando, vai e vem, carregadas. Aí ele se penalizou. Imagina, vou matar as coitadinhas, estão trabalhando. Falou para elas, minhas irmãzinhas, estão preparando uma tempestade para vocês. Se vocês continuarem aí, vocês vão morrer. Então eu aconselho, se mudem, daí vão para outro lugar, né? Porque a tempestade é brava e vem logo. E foi trabalhar. Quando chegou a tardinha, ele veio para casa, a irmã tinha preparado o veneno, chegou lá, não tinha uma formiga sequer no campo. Elas mudaram de lugar. Né? Elas entenderam, ouviram a voz dele, a vibração do amor, daquela humildade, aquela simplicidade que falou com o coração, não com as palavras. Então, vejamos o que é o amor, o que é a pessoa humilde e falar com o coração. Então, tudo acontece. Jesus acalmava as águas, né? As ondas do mar que se levantavam, e os discípulos, então, do barco, com muito medo, achavam que o barco ia virar. Ele se levantou, estendeu a mão, as ondas acalmaram. Isso é poder da humildade, poder do amor. E é para este caminho que nós estamos nos encaminhando, sem sombra de dúvida, porque fomos criados, fracos, imperfeitos, mas para buscarmos a perfeição. Então, para nós encerrarmos, vamos à mensagem agradecendo a Deus.
Quando me deparo com uma paisagem linda diante dos olhos meus, eu reflito e agradeço a Deus, Pai eterno e Criador, por ter criado esta natureza dotada de tanta beleza, fruto do seu amor. Quando estou caminhando na rua e começo a imaginar quanta gente, irmãos nossos deficientes, que nem sequer podem andar, então nos pensamentos meus eu logo agradeço a Deus pelas minhas pernas e pés, porque eu posso caminhar. Quando eu ouço um som ou o acorde de uma melodia que me preenche de alegria, eu lembro logo dos meus irmãos surdos que nunca ouviram um som nesta presente encarnação. Então, nesse momento, eu levo o meu pensamento e agradeço pela minha audição. Quando estou conversando com os meus familiares ou amigos e começo a imaginar os meus irmãozinhos mudos, que só através de sinais conseguem se comunicar. Então, nos sentimentos meus, eu agradeço a Deus o dom de poder falar. Quando estou trabalhando ou com uma criança nos braços acariciando, e às vezes começo a imaginar a dificuldade de muitos irmãos que não têm braço, não têm mãos, e nem conseguem pegar o pão para se alimentar. Então eu agradeço a Deus pelas mãos e braços meus, porque eu posso trabalhar. Ao terminar minha reflexão, fiz a Deus uma oração pedindo a luz a todos os deficientes, pois são todos nossos irmãos, e também sei que, pela lei da reencarnação, um dia aqui eles retornarão, tendo corpo perfeito. Então, com muito amor e respeito a Deus, eles agradecerão. Mas, por enquanto, nesse meu simples verso, por eles a Deus eu peço que sejam sustentados nessa aprovação. Então, assim, nós encerramos as nossas atividades do plenário, agradecendo a presença de todos vocês aqui mesmo, agradecendo a paciência por ter nos ouvido, e vamos então aos passes coletivos. Nossos médicos vão se colocar em posição, e todos agora neste momento é o momento da imaginação, vocês imaginarem, criar na tela mental uma figura incomparável, que é a figura do Mestre Jesus. Mentalize este ser espiritual, aureolado de luz, com os braços estendidos sobre nós. Imaginem também cada um espírito iluminado diante de cada um, transmitindo energia curadora, pacificadora, tranquilizadora, energia de alegria, energia de paz e de amor. E assim nós falamos: Deus Pai, Criador onipotente, sabemos que estais aqui presente, porque é o nosso amigo, é o nosso Pai, é o Criador. Jesus, que é o nosso Mestre, este amigo e Senhor, nós queremos ter lugar e te agradecer sempre pela tua presença, por todos os momentos, as tuas bênçãos, que nos preenche de alegria, sentindo a tua companhia em todos os momentos da vida. Quer estejamos em caminhos de espinhos e pedras, ou estamos numa linda avenida. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco todos os momentos. Receba, Senhor, a nossa súplica e derrama da vossa luz misericordiosa, da vossa energia sobre todos os nossos irmãos, quer encarnados ou desencarnados, mas principalmente os que estão passando pelas mais duras provações. Olhai a todos, Senhor, e fazei com que a vossa voz sacrossanta
se repercuta no ouvido espiritual destes irmãos. Levanta-te e anda, que eles possam levantar o astral, levantar o ânimo e andar, mas andar para o teu lado. Muito obrigado, Senhor, guarda-nos e mantenha-nos em vossa paz, e que assim seja.